Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando a minha mãe morreu, eu estava com 10 anos de idade e eu precisei ser muito madura para evitar que o meu pai morresse junto, já que ele era totalmente dependente dela. Meu pai trabalhava e todo o seu salário era entregue diretamente nas mãos dela. A minha mãe administrava toda a nossa renda familiar e talvez ela soubesse que a sua partida estava próxima e por isso me ensinou tudo o que fazia. Me lembro que um dia, enquanto eu terminava as minhas tarefas escolares, ela me disse: Juliene, vou te ensinar como faço para cuidar do nosso dinheiro e garantir que ele seja bem utilizado. Vou te ensinar tudo o que sei porque nunca se sabe o que pode acontecer no futuro e seu pai só sabe trabalhar e mais nada. E ela me ensinou tudo detalhadamente. E quando vi o salário do papai pela primeira vez, pensei que éramos ricos. Mas logo mamãe me trouxe de volta à realidade. E ela disse: isso aqui é para o nosso mês inteiro, não apenas para um dia. Então me pediu para contar todas aquelas notas e anotar em uma folha para depois fazermos os pagamentos. E foi assim que eu aprendi a cuidar das finanças de casa. Quando meu pai perguntava à minha mãe quanto tínhamos guardado, ela sempre dizia: pergunta para Juliene, ela é a nova gerente. E o meu pai então se virava para mim e perguntava: filha, quanto temos? E eu respondia com orgulho: temos X. O problema da minha mãe era que ela amava doces, comidas gordurosas e tudo que um diabético não deveria comer. E infelizmente, isso a levou a entrar em coma diabético. E depois disso, ela nunca mais voltou. A mamãe era uma pessoa tão alegre e divertida e a nossa casa parecia que todo dia tinha festa. Ela adorava música e comemorava todas as datas do calendário. E quando ela nos deixou tudo organizado, menos o nosso coração. E até hoje eu sinto falta do seu abraço carinhoso, das centenas de beijos e principalmente da palavra dela dizendo que eu e o meu irmão éramos a melhor parte dela. O meu irmão Cássio tinha apenas 5 anos quando a mamãe faleceu, e isso o deixou muito traumatizado. Ele regrediu em seu desenvolvimento, voltando a usar fraldas, chupar chupeta e até mamadeira. Papai e eu não sabíamos como lidar com aquela situação, e quando o meu pai conversava com o meu irmão, ele respondia que queria a mamãe. E as palavras dele deixavam todos nós entristecidos. Olha, foi uma fase muito complicada. Meu pai precisou recorrer à ajuda profissional. E mesmo assim o Cássio continuava fazendo as mesmas coisas. O papai não entendia muito bem como funcionava a nossa rotina diária. E um dia eu o vi sentado na mesa da cozinha, perdido em seus pensamentos, quase chorando. E eu me aproximei e disse para ele para não se preocupar, pois eu iria ajudá-lo. Mas o meu pai me pediu apenas para eu ser uma criança e que, com a força de Deus, ele iria ajeitar as coisas, deixar tudo exatamente como a mamãe fazia e que nem era tão difícil assim. E começou a chorar. Ai, só de lembrar o meu pai chorando, clamando para Deus dar força. E naquele instante eu o abracei. Nossa, eu pedi para ele não chorar e enxugando as lágrimas, ele tentou disfarçar dizendo que não estava chorando
e que aquilo era apenas um suor que os olhos naturalmente soltavam. O meu pai nunca se permitia chorar na frente dos outros. Ele tinha vergonha e por isso toda vez que ele sentia vontade de chorar, ele se trancava no banheiro. E assim, seguindo as orientações da mamãe, eu consegui administrar as despesas de casa. Meu pai havia comprado nosso terreno junto com o meu tio, o irmão da mamãe. Eles dividiram o terreno ao meio, mas sempre que o meu pai mencionava a ideia de desmembrar o terreno, o meu tio pedia para esperar um pouco mais e dizia que aquilo custaria muito dinheiro. E ele no momento estava sem grana e convencia o papai a deixar tudo do mesmo jeito. Papai construiu a nossa casa, enquanto que o meu tio deixou a sua parte do terreno coberta apenas de mato, o que atraía muitos insetos. Naquela época, a mamãe ainda estava viva e foi ela quem teve a ideia de plantar verduras e legumes no quintal do tio Antônio. Mas antes ligou para a esposa dele e a tia Lourdes não viu problema, inclusive achou a ideia ótima. E quando meu tio veio nos visitar, ele viu o terreno dele sendo usado para plantações. E ele não gostou e disse que se quiséssemos consumir tudo que estava do lado dele, teríamos que pagar, ou caso contrário, tudo ficaria ali para apodrecer. E a mamãe achou um absurdo. E irritada com a maneira como ele falou com ela, o mandou enfiar as suas reclamações e todo o espaço no cofrinho dele. E de raiva, o meu tio colocou um cadeado na entrada que dava acesso da nossa casa ao quintal dele. E como resultado, o mato voltou a crescer e as pessoas começaram a jogar lixo. E aí ele veio pedir para o papai ficar de olho, mas a mamãe não deu moleza e falou que se ele quisesse um vigia, que contratasse. A mamãe era mais velha que o tio Antônio e conhecia bem o irmão que tinha, por isso ela sempre dizia para o papai ficar atento com ele, pois o tio Antônio não era flor que se cheirasse. E ela estava certa, pois alguns meses depois da morte da mamãe, ele apareceu em casa com um monte de documentos, pedindo para o papai assinar. Disse que eram necessários para levar à prefeitura e fazer o desmembramento do terreno. E naquele dia o papai só não assinou porque já estava atrasado para o trabalho. Então, o tio apenas deixou os documentos e disse que voltaria no final de semana para pegá-los. Quando peguei aqueles documentos nas mãos para guardar, a voz da minha mãe ecoou dentro de mim com uma força, pedindo para que eu lesse os papéis para o meu pai e não deixasse que ele assinasse sem entender do que realmente se tratava. E assim eu fiz. Quando o papai retornou do trabalho, eu falei sobre a voz da mamãe e como o meu pai confiava muito em mim. Ele se sentou e pediu para eu ler. Mas eu não sei se a minha leitura estava ruim ou se o meu pai realmente não estava entendendo nada do que estava escrito no papel. Que ele perguntou para mim se eu tinha entendido alguma coisa. E eu respondi que apenas o nome dele, mas o resto não. Então, foi que o meu pai pediu para eu ler novamente os documentos. Mas mais uma vez ficamos os dois sem entender absolutamente nada. Foi aí que eu tive a ideia de levar aqueles papéis para minha professora Ana ler. E o meu pai concordou e pediu para eu não esquecer de anotar tudo o que ela falasse. E no dia seguinte, quando eu cheguei à sala de aula, tirei os documentos da mochila
e pedi para minha professora ler e expliquei que o meu pai era analfabeto e estava em dúvida se deveria assinar aqueles papéis ou não. A minha professora, Dona Ana, leu atentamente os documentos e, quando terminou, ela disse que precisava conversar urgentemente com o meu pai. Então eu dei o número de telefone da empresa onde ele trabalhava e fomos até a diretoria com os papéis nas mãos para falar com meu pai. E quando ele atendeu o telefone, ela explicou tudo o que estava escrito naqueles documentos e pediu para ele não assinar e procurar um advogado, porque o que o meu tio estava fazendo não era certo. E disse com boas palavras: se o senhor assinar, vai passar todo o terreno para o nome dele. Os dois conversaram por alguns minutos e depois que ela desligou o telefone, retornamos para a sala de aula. E a professora Ana pediu para eu guardar os papéis na bolsa e só entregar na mão do meu pai. E assim eu fiz. Quando o papai chegou do trabalho, ele trouxe um chocolate para mim e para o meu irmão. E quando me entregou o meu chocolate, me agradeceu por eu ser uma menina esperta. E no final de semana, quando meu tio apareceu para pegar os papéis, papai o convidou para entrar. E assim que ele entrou e se sentou, papai disse que não iria assinar nada e que já sabia que ele estava fazendo falcatrua e só não iria denunciar o meu tio à polícia por respeito à memória da minha mãe, mas ordenou que ele pegasse os papéis e sumisse dali. O meu tio, cara de pau como sempre, ofereceu então a sua parte para o papai, dizendo que ele poderia pagar em várias parcelas, mas o meu pai respondeu que só faria negócio com ele na presença de um advogado, pois não confiava em acordos feitos apenas verbalmente. E o meu tio aceitou. E papai entregou tudo nas mãos de um advogado, e a parte que pertencia ao meu tio passou a ser nossa legalmente. Meu pai pôde voltar a fazer as suas plantações, e ele aproveitava suas tardes de sábado cuidando do terreno, porque nos domingos era o nosso dia de passeio. Depois desse episódio, o meu pai me pediu para ensiná-lo a ler. E comecei apresentando as vogais, as consoantes e depois como juntar as palavras. E tudo o que eu sabia, eu ensinei a ele e aos poucos o papai foi entendendo. E quando estava mais confortável com as letras, ele se matriculou em uma escola. Sabe, o pai medroso e inseguro que eu tinha desapareceu, dando lugar a um homem mais confiante, seguro e que passou a resolver tudo dentro de casa. O meu irmão Cássio ainda continuava usando fraldas e chupeta, e um dia o meu pai decidiu conversar com ele. E os dois tiveram uma longa conversa, onde o meu pai explicou que a vida continuava e que precisávamos aprender a ser fortes para deixar a mamãe feliz. E ele convenceu o meu irmão de que se ele continuasse usando fralda e chupeta, estaria deixando a mamãe triste. Meu pai perguntou ao Cássio se era aquilo que ele queria. E o meu irmãozinho respondeu que não, que ele queria que a mamãe estivesse sempre feliz. Então, papai afirmou que ele precisava deixar aquelas coisas de bebê de lado e voltar a ser o rapazinho de antes. E o meu irmão entendeu. Papai era um excelente pai. Ele fazia de tudo para nos agradar. A felicidade nossa era a felicidade dele. E eu terminei os meus estudos e entrei para a faculdade de licenciatura em Ciências Biológicas. O meu irmão, por outro lado, tinha o sonho de se tornar jogador de futebol.
fez alguns testes e, embora tenha sido aprovado para jogar em um time, decidiu que essa não era sua verdadeira vocação. Em vez disso, optou por entrar para a escola preparatória de cadetes. E não havia dúvidas, o Cássio havia nascido para ser militar. E quando meu irmão e eu estávamos bem encaminhados na vida, papai nos chamou para uma conversa. E apesar de ter se enrolado um pouco, no final, ele nos disse que estava gostando de uma mulher e queria que nós a conhecêssemos. No começo, o meu irmão não achou aquilo legal. Ele disse que não era justo com a mamãe e que o papai estava sendo infiel e desrespeitando a nossa família. E o meu pai ficou chateado, mas não entrou em discussão com Cássio, deixou as coisas como estavam e seguiu a sua vida sozinho. Porém, eu não concordei com o que o meu irmão estava fazendo. Então eu conversei com ele e afirmei que a forma dele pensar estava sendo egoísta e que o nosso pai tinha tanto direito à felicidade quanto nós. E garanti que não iria ficar do lado dele, e sim ao lado da felicidade do nosso pai. O Cássio era teimoso e tinha uma opinião forte, mas mesmo assim acabou cedendo, e ele se desculpou com o nosso pai, alegando que não queria vê-lo infeliz por causa dele e que ele trouxesse a mulher para a gente conhecer. E a dona Yara era uma mulher separada com 2 filhos mais velhos do que eu, a Janaína e o Wellington. E o meu irmão se apaixonou pela Janaína. E eles namoraram, noivaram e depois de 1 ano se casaram. E com 6 meses de casado, a minha cunhada engravidou. E eles tiveram a Samantha. Bom, eu tinha interesse em um rapaz, mas eu percebi que ele não me dava muita atenção. Ele escolhia quando e onde me encontrar. E aquilo me incomodou. Poxa, eu não merecia aquele tipo de tratamento e por isso botei um ponto final naquela situação. E quando eu me posicionei, o Edmilson decidiu correr atrás de mim. Mas aí já era tarde, porque eu não voltei atrás. Deixei as coisas acontecerem naturalmente na minha vida e quando menos esperava, o Wellington, o filho da dona Yara, começou a demonstrar interesse por mim. Ele me presenteava com chocolates, mandava flores e até tocava violão debaixo da minha janela, cantando músicas românticas e apaixonadas. E um dia, ele finalmente criou coragem e me convidou para um passeio. E como eu não fazia nada há algum tempo, decidi aceitar o convite. E foi uma delícia de passeio. Sinceramente, eu não sabia que o Wellington era um rapaz tão engraçado. E naquele mesmo dia, a gente acabou se beijando. E para minha surpresa, eu me apaixonei. O Wellington me pediu em namoro e assim que eu disse sim, ele foi conversar com o meu pai, revelando as suas verdadeiras intenções. E o meu pai desejou a nós toda a felicidade do mundo e tivemos a bênção dele e da dona Yara. Me casei com Wellington e tive 2 meninos, Maurício e Adriano. Papai e a dona Yara ficaram juntos até que a morte os separasse.